Leitura do livro Novas Formas de Amar, de Regina Navarro Lins. O capítulo 2 trata da vida a dois. As mudanças conjugais contemporâneas nos países ocidentais traduzem a passagem de uma definição institucional antiga do casamento para uma definição interna e amplamente subjetiva do casal, diz Michael Boson. Durante as últimas décadas, o ideal do casamento por amor se tem dissolvido progressivamente no ideal dos juntos por amor. Na maioria das vezes, as relações a dois estáveis, e aí tanto faz ser namoro ou casamento, morar junto ou não, se tornam difíceis. São tantas regras a seguir, tantas concessões a fazer. Antigamente, até a década de 60, era mais fácil. Sentir-se protegido dentro do lar era o que importava. Além disso, as opções de lazer eram limitadas. Não havia nem televisão, nem tolerância social para ousadias existenciais. Hoje, ao contrário, os apelos são muitos. Existe muito a se descobrir fora do espaço privado do lar. O convívio satisfatório com o outro depende do que se espera da vida a dois. Algumas décadas atrás, uma mulher se considerava feliz no casamento se o marido fosse trabalhador, não deixasse faltar nada em casa e fizesse todos se sentirem protegidos. Para o homem, a boa esposa seria aquela que cuidasse bem da casa e dos filhos, não deixasse nunca faltar a camisa bem lavada e passada e, mais que tudo, mantivesse sua sexualidade contida. Um casal perfeito, a mulher respeitável e o homem provedor. A partir da entrada do amor no casamento, por volta de 1940, os anseios passaram a ser bem diferentes e as expectativas em relação à vida a dois tornaram-se muito mais difíceis de serem satisfeitas. Realização afetiva e prazer sexual. As pessoas escolhem seus parceiros por amor e esperam que esse amor e o desejo sexual que o acompanha sejam recíprocos e para a vida toda. Entretanto, não é isso que acontece na vida real. A ideia de que os dois se completam os obriga a se desenvolver num espaço limitado. Durante algum tempo, esse arranjo pode funcionar, mas chega um momento em que o que fazíamos antes de bom grado se torna um sacrifício difícil de suportar. Muita gente se queixa da vida a dois. Poucos têm coragem de tentar novos caminhos. Por isso, apesar das frustrações, quase todos recorrem ao que já conhecem. Talvez o primeiro passo para encerrar essas queixas seja perceber que os modelos tradicionais de relacionamento são insatisfatórios e causam sofrimento. Sedução e conquista. Júlio César tomou o Palácio Imperial de Alexandria em 51 a.C. Ele era o grande líder militar e político de Roma, império que dominava quase todo o mundo conhecido da época. Quando se acomodou no palácio, vieram-lhe entregar o presente. Um tapete enrolado que, aberto, revelou uma jovem mulher. Cleópatra, a rainha do Egito, tinha 18 anos e logo conquistou o coração do general. Tornando-se sua amante, conseguiu recuperar o poder que havia perdido. O comportamento de Cleópatra não foi padrão, afinal, ela usufruía da liberdade e do poder de uma rainha. Ainda hoje, a maioria dos sedutores e conquistadores são homens. Grandes conquistadores. A prática de conquistar mulheres acompanha a história. No século XVIII, a definição básica de sedução era induzir uma mulher a fazer sexo ilícito, porém consensual. Embora ambas as partes talvez fossem responsáveis por seu ato, a sedução em si não era considerada um crime, mesmo que se desse através do engodo, como uma falsa promessa de casamento. Na verdade, havia a ideia de que todas as mulheres secretamente desejavam ser violentadas e que nunca se podia acreditar nelas quando alegavam ter sido tomadas contra sua vontade. Alguns sedutores atravessaram os tempos, como Casanova e Dom Juan. O primeiro existiu, o segundo, personagem de ficção, nomeou os futuros conquistadores. Em nossa época, a condenação ao Dom Juan se dá por conta dos avanços feministas que repudiam comportamentos machistas. O Casanova, o mais conhecido dos sedutores e o único que escreveu um registro completo das suas experiências amorosas, foi o aventureiro veneziano Giacomo Girolamo Casanova. Ele viveu entre 1725 a 1798. Assim como seus negócios, seus casos de amor também eram marcados pela canalice, pela ostentação e pela necessidade de mudança rápida e constante.
Sua primeira experiência sexual completa foi realizada com 2 irmãs ao mesmo tempo. Os 3 gostaram do episódio e Casanova mostrasse sempre disposto a repetir. Como a maioria dos conquistadores, Casanova tinha mais prazer na sedução do que no próprio ato amoroso que resultava dela. Suas mulheres iam desde as mais aristocráticas até as mais modestas camareiras. E ele teve relações sexuais com elas de pé, sentado, deitado, em camas, becos, escadarias, carruagens e botes. Sua técnica típica era de sentir apaixonado poucos momentos depois de se encontrar com uma nova mulher. A partir daí, punha em prática seus roteiros. Fazia uso da adulação, de palavras de veneração, de presentes e de dinheiro, se necessário. Lançava a mão de emboscadas, se isso fosse possível, e o ajudasse a conseguir o que queria. E acabava sempre oferecendo casamento quando todo o resto fracassava. Casanova seguiu seduzindo em toda a Europa. Era forçado a fugir das cidades para não ser morto por nobres desonrados. Fazia a política mais suja e barganhava qualquer coisa por poder e prazeres. Conta-se que Casanova podia conquistar quem quisesse, sem dificuldade. Um dos seus biógrafos diz que ele tinha o dom de se manter a graça e a ereção quando todos em volta se estavam perdendo. O próprio julgamento de toda a sua vida está contido na última afirmação que fez: não me arrependo de nada. Advogado Dom Juan. Hoje, observamos variados tipos de sedução. Sérgio, um jovem advogado, colecionava seduções amorosas no escritório em que atuava. Especializou-se quando o principal sócio o escolheu para lidar com os novos clientes. Seu chefe tinha um apartamento apenas para aventuras amorosas, mas quem realmente o utilizava era Sérgio. Anos depois, amigos comentavam sua técnica. Ele defendia a ideia de chegar a 100 amantes em 2 anos. Feito do qual se gabava, exigia sempre aparentar um conhecimento refinado sobre algum assunto de interesse comum. No caso dele, o direito, as clientes, esposas de clientes, filhas e outras mulheres que se aproximavam do escritório eram envolvidas numa conversa sobre questões jurídicas. Qualquer questão. Sérgio não conhecia nada muito bem, mas era um embromador de primeira. Contam que ele não era especialmente bonito, mas se vestia bem e sorria muito nas horas certas. A sua fama fez com que as mulheres que haviam sido suas amantes comentassem sobre o advogado Dom Juan. Nada disso o intimidava. A sua decadência ocorreu devido ao caso em que teve com a filha de um cliente muito rico. Ele recebeu a informação de que, se não mudasse de cidade em 24 horas, sairia desta vida. Foi-se embora e nunca mais se ouviu falar nele. Os caminhos da sedução. O que há de comum entre um comercial de jeans na TV com um rapaz e uma moça belíssimos e o requebro de uma mulata em plena Marquês de Sapucaí? Ou ainda, o olhar insistente que busca seus olhos, os gestos intencionalmente dirigidos a você? Pergunta o psicoterapeuta Paulo Lemos em seu livro, do qual sintetizo alguns trechos. Na tentativa de seduzir, todos os esforços são no sentido de fazer o outro se encantar e se entregar à sedução. Por que será que algumas pessoas não conseguem arranjar um companheiro, namorado, marido ou mesmo parceiro sexual? Porque são feias, pobres ou porque não têm este ou aquele atributo físico? Provavelmente não. Pessoas feias ou pobres encontram sim seus respectivos parceiros. Quando perguntadas, as pessoas sem par alegam não compreender por que é assim com elas. Quando não racionalizam, colocando a culpa nos outros por não conseguir o que querem, acomodam-se à ideia de que há algo errado com elas. Elas não sabem o que. É como se não soubessem seduzir ou como se não pudessem se deixar seduzir. O sedutor consegue que o seduzido se altere e veja o mundo e o próprio sedutor de uma maneira diferenciada. E mais, essa diferenciação ocorre sempre de acordo com os desejos do sedutor, como se o desejo de um se instalasse no outro de tal modo que este último ficasse totalmente persuadido de que o desejo original era seu. O sedutor é um hábil vendedor de sonhos, que sabe da avidez do comprador. Ele sabe que tudo, o menor dos gestos, deve parecer como único, criado naquele momento para aquela pessoa. A lógica formal não funciona para uma relação cujo processo de encantamento esteja em seu apogeu.
Nada fará sentido senão aquilo que vem do sedutor. Não porque o sedutor seja o dono do mundo, mas porque ele é o dono e o senhor dos desejos do seduzido, que se deu ao sedutor. O seduzido vai construindo um mundo idealizado, onde ele e o sedutor viverão para sempre. O sedutor habilidoso consegue instalar no outro um desejo até com um simples olhar, ou uma exposição do seu corpo aos olhos do outro, além da persistência em dose suficiente para que uma dada pessoa, em cada circunstância e ambiente, se permita entregar-se voluntariamente. Homens e mulheres, sedução diferente. Estamos diante de uma diferença fundamental entre o erotismo masculino e o feminino, afirma o sociólogo italiano Francesco Alberoni. Para ele, o erotismo masculino é ativado pela forma do corpo, pela beleza física, pelo fascínio, pela capacidade de sedução. Não pelo reconhecimento social, pelo poder. Se um homem pendura na parede do seu quarto uma foto da Marilyn Monroe nua, é porque ela é uma belíssima mulher nua. E se ele tiver que escolher entre fazer sexo com uma atriz famosa, mas feia, ou com uma deliciosa garota desconhecida, ele não terá dúvidas em escolher a segunda. A sua escolha é feita na base de critérios eróticos pessoais. Com a mulher seria diferente. O erotismo é profundamente influenciado pelo sucesso, pelo reconhecimento social, pelo aplauso, pela classificação no elenco de sua vida. O homem quer fazer sexo com uma mulher bonita e sensual. A mulher quer fazer sexo com um artista famoso, com um líder, com quem é amado pelas outras mulheres, com quem é respeitado pela sociedade. Mas isso é fácil de entender se lembrarmos que durante milênios as mulheres aprenderam a erotizar a relação com o poderoso para se sentirem protegidas. Para Giddens, a sedução perdeu grande parte de seu significado em uma sociedade em que as mulheres tornaram-se muito mais sexualmente disponíveis aos homens do que jamais o foram, embora, e isto é importante, apenas mais como uma igual. Nas mãos de um sedutor. Alice, uma publicitária de 34 anos, está separada há 5. Desde essa época, tenta conquistar Juarez, seu colega de trabalho. Já saíram várias vezes, até fim de semana passaram em Búzios, só os dois. Mas não tem jeito, Juarez não se manifesta quanto a uma relação estável. Eu não sei mais o que eu faço, até em Mãe de Santo já deixei o nome dele. Nosso sexo é maravilhoso e quando estamos juntos não tenho dúvidas que ele me deseja, que gosta de estar comigo. Mas no dia seguinte é como se eu não existisse na vida dele. Uma amiga me ensinou uma mandinga e confesso que eu me sinto ridícula, mas acho que vou experimentar. Eu não suporto mais essa indefinição. Laura Kipnis diz que essa é uma situação comum vivida por mulheres que não têm uma relação amorosa há bastante tempo. O fato de ter encontrado um amante tão atraente e divertido gera ansiedade por não saber se vai haver continuidade. Há momentos em que se sente frio no estômago e se tem várias noites mal dormidas. Mas nem todos apelam pelos reforços externos, como uma mandinga, preferindo se arriscar usando a própria capacidade de sedução, num jogo cheio de rituais que se inicia com a escolha do parceiro. Homens e mulheres são ensinados a ser diferentes, sobretudo no que diz respeito à sensibilidade, ao desejo e às fantasias. Os homens tenderam a ser especialistas em amor, apenas com respeito às técnicas de sedução e de conquista. Na relação a dois, com frequência, um imagina o outro como na realidade ele não é e espera dele coisas que ele não pode dar. Entretanto, a igualdade entre os sexos tende a acabar com essa situação. Ambos buscam cada vez mais o que os iguala e tentam superar as diferenças. Benting, quando se espera sentado por alguém. Matéria do dia do site português Observador, publicada em 4 de julho de 2016. Tem a chamada Ainda estávamos a familiarizar-nos com o ghosting e eis que surge o benting. Uma prática antiga do mundo das relações, mas que só agora ganhou nome e projeção. Como o próprio nome indica, benching vem de bench, que em inglês significa banco, ou seja, é o ato de ficar no banco. Mas o que vem a ser o benching? Quando duas pessoas no Tinder ou em outra rede social têm 1 ou 2 encontros e uma delas subitamente deixa de responder às mensagens, voltando a dar sinais de vida apenas semanas mais tarde, isso é benching.
A comunicação é intermitente e pressupõe convite para jantares ou cafés que à última hora não acontecem. E isso pode durar meses. Quem está sentado acha que é uma questão de timing e que, eventualmente, a coisa vai acontecer. As desculpas sempre elaboradas envolvem agendas cheias, entregas de trabalhos ou problemas familiares, corroborados por fotos como um único propósito: iludir a pessoa que está sentada esperando. Quem põe a outra pessoa sentada o faz por indefinição, indecisão e para manter as possibilidades em aberto. Não tem a certeza de gostar o suficiente para assumir uma relação, mas não quer descartar a hipótese. Espera alguém melhor, sem se comprometer, e está de olho em mais 2 ou 3 pretendentes. No caso de não acertar com uma das alternativas, tem alguém seguro no banco. Há 2 tipos de benching: o solteiro, ocasionalmente com outra pessoa, de quem não tem a certeza se gosta ou não, ou alguém que está numa relação e não tem certeza se querer continuar nela, mas prefere não acabar e começa a procurar outras opções. Segundo o jornal The Telegraph, os benches também servem para acompanhar, acompanhar casamentos, ou para quando a pessoa não quer chegar numa festa sozinha e sabe que basta mandar uma mensagem de WhatsApp para arranjar um par. Para quem está sentado, isso só aumenta as incertezas sobre o interesse do outro. Basicamente, os pensamentos são: se não gostasse de mim, não me mandava essa mensagem. Ou então, se gostasse de mim, não ficava tanto tempo sem dizer nada. Por que tanta gente cai nessa história? Porque o bencher, quem pratica o benching, é atencioso, pergunta à pessoa como é que ela está, como foi o dia, além de outros cuidados interpretados como interesse genuíno. Mesmo que isso só aconteça em 2 semanas e seja sempre por celular. O que diferencia o benching do ghosting é que no último a pessoa desaparece sem aviso e de vez. Isso é, não volta para se assegurar de que não perdeu nada. De acordo com a revista eletrônica nova-iorquina Betamail, o benching é bem mais traiçoeiro do que o ghosting, ou do que simplesmente dizer que não está interessado e acabar com tudo de uma vez. Uma vítima de ghosting pode fazer o seu luto quando percebe o fim da relação, mesmo que não encontre uma explicação. Já a vítima de benching não sabe em que pé as coisas estão, porque a pessoa desaparece e aparece constantemente. Jason Shen, editor da Betamail, acredita que essa é uma prática de homens. Nela ainda há a ideia de que o homem ter de dar o primeiro passo. A matéria termina com um trecho. Se depois deste texto você concluir que está sentado, tem 2 opções. Pode sentar outra pessoa também, ou pode levantar-se e ir cuidar da sua vida. Porque quando o benching acontece, a velha máxima de ele não está assim tão interessado continua a ser verdadeira. Sedução a qualquer preço. Mulheres aprendem a desmunhecar em curso para atrair partidão. Esse é o título da matéria da jornalista Mariane Piemonte no caderno Equilíbrio e Saúde do jornal Folha de São Paulo, da jornalista Mariane Piemonte, que comento a seguir. Aquelas que desejam se tornar magnéticas para conquistar um partidão podem embarcar na promessa do treinamento intensivo oferecido pela agência de relacionamentos Eclipse Love. A R$1.000 por cabeça, 19 mulheres estavam na sala na Avenida Paulista, em São Paulo, diante de um PowerPoint que anunciava mudar suas vidas. Eram secretárias, arquitetas e psicólogas com idades entre 30 e 60. A criadora do programa, a psicóloga Eliette Amélia de Medeiros, 47 anos, trabalha há 15 formando casais e há 2 abriu a agência. Diz ser a primeira Heart Hunter, caçadora de corações, e chega a cobrar R$12.000 pelos seus serviços, que, segundo afirma, tem êxito de até 70%. Atualmente informa que 2.500 pessoas contam com seu auxílio para ter sorte no amor. No capítulo sobre etiqueta, aparece na tela a imagem de um sutiã em chamas. Eliette diz: não foi por nossa culpa que elas fizeram isso, mas precisamos resgatar a feminilidade e a tolerância se quisermos relacionamentos duradouros. Nessa aula, as mulheres aprendem que não devem falar com o garçom durante um jantar romântico, que homens reparam se as unhas dos pés estão bem feitas e que é proibido comer muito em um primeiro encontro. Depois de um breve curso de maquiagem,
porque cara lavada é sinal de desleixo, a professora volta com um guia prático de magnetismo. Todas as participantes estão com caneta em punho. A primeira regra é a pontualidade. Qual o problema em deixar um pretendente com uma Mercedes esperando na porta da sua casa por 15 minutos? Todos, responde a plateia. São Paulo é uma cidade perigosa, além de ser sinal de falta de respeito, segundo os participantes. Outro item elementar é o salto alto. Sei que rasteirinhas e sapatilhas estão na moda, mas para atrair devemos usar salto, diz Eliette. Ela mesmo não descansou um segundo do seu salto 12. As magnéticas são maleáveis, batem cabelo, jogo de cabeça para os lados, quebram os pulsos, sim, desmunhecar, e movem os quadris enquanto conversam. A professora orienta: quem quer relacionamentos duradouros não deve transar na primeira noite, e o homem é quem paga o primeiro jantar. Há também dicas de como se vestir na praia ou na piscina. Como você não usa um sapato nessas ocasiões, deve andar na ponta dos pés. Além de chamar a atenção e olhares, gordurinhas e celulites ficam mais disfarçadas, afirma Eliette. Neste instante, ela demonstra como deve-se andar. As alunas observam atentamente. Meninas são treinadas para seduzir futuros pretendentes. Em Uberlândia, Minas Gerais, em pleno século XXI, foi criada uma escola de princesas. As vítimas são meninas a partir de 4 anos, treinadas para se comportar como se aguardassem a chegada de um príncipe encantado. Aprendem a ser donas de casa, maquiar-se e vestir-se como princesas. Para isso usam até tiaras na cabeça. E comportar-se à mesa como pompa da candidata ao trono. O incrível é que essa escola abriu filiais em outras cidades. Depois de treinadas para se ajustarem às exigências masculinas e torcer para que encontrem quem se interesse por elas, as mães assistem felizes ao resultado. Futuras mulheres se preparando para agradar maridos. Uma delas comentou na reportagem que cobriu a iniciativa: se houvesse um curso para rainha, eu faria para acompanhar minha filha. A escola de princesas deve ter servido de inspiração para um curso citado anteriormente que ensina a desmunhecar e atrair partidão. Talvez falte às mães que matriculam suas filhas nas escolas de princesas conhecer a história das mulheres. Seria bom se soubessem que as mulheres durante milênios foram negadas quase todas às experiências do mundo. Diziam que têm o cérebro úmido e por isso são incompetentes, incapazes e desinteressantes. Deveriam ser obedientes e ficar quietinhas no espaço privado, só cuidando da casa e dos filhos. A luta das mulheres pela emancipação e para se livrar da submissão ao homem tem sido longa e árdua. O movimento feminista, que nasceu nos anos 60, tenta acabar com a discriminação, mas ondas conservadoras sempre mostram suas garras. Foi o que aconteceu nos anos 80 em relação ao avanço das mulheres. A imprensa, na época, chegou a fazer afirmações absurdas. Diziam haver 2 tipos de mulheres particularmente sujeitas a um colapso nervoso: as solteiras e as profissionais bem-sucedidas. A revista Newsweek acusava as solteiras de ganância por buscarem um bom salário em vez de um marido. O renomado The New York Times disse que as solteiras e independentes estavam deprimidas e confusas por causa da falta de homens. A revista feminina Harper's Bazaar opinou dizendo que o movimento feminista dera às mulheres mais perdas do que ganhos.